Meu nome é Wellison, eu sou professor de Filosofia, Sociologia e História do Cursinho Popular e estou aqui com vocês de novo. Agora para tratar sobre o assunto de História, nós vamos iniciar Idade Moderna e essa aula ela vai se estender para além desse vídeo. Uma parte dela, uma segunda parte, eu vou falar lá no Zoom com vocês. Então, espero que assim que terminar de assistir aqui, vocês já pulem para lá para a nossa videoaula também, né? Que vai ser por vídeo, mas por conferência. E vai ser o segundo ponto, certo? Eu estou fazendo isso porque Renascimento, início da Idade Moderna, é um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar história. Então o assunto vai se estender de fato, porque eu gosto muito, e eu também espero que vocês gostem, porque foi um momento que representou uma mudança drástica na estrutura e na cultura europeia de fato, né? Para além das questões políticas e econômicas, mas falar do Renascimento, falar dessa nova mentalidade é um momento assim que, sei lá, salta aos olhos de imaginar como é que as pessoas com tão poucos recursos e com uma liberdade também limitada conseguiram fazer coisas assim fantásticas. Então essa aula ela tem dois momentos, aqui tem dois momentos. Num primeiro momento, nós vamos falar sobre o humanismo, que é o que caracteriza a nova mentalidade moderna, ou a mentalidade moderna, melhor colocando. E no segundo momento, a gente vai falar sobre o avanço da produção cultural. Então, pessoal, no primeiro momento, né, do humanismo, com o fim, o desfacelamento da estrutura feudal e todos aqueles pontos que a gente já tinha colocado na nossa aula de história, que é sobre a briga entre Avignon e Roma, né, essa quebra da Igreja Católica do período mais recente, né, da Idade Moderna, com o ruimento, a peste negra, todos esses elementos eles serviram para quebrar com a estrutura feudal europeia e construir novas visões e dar maior liberdade para que as pessoas pudessem pensar, para que as pessoas pudessem refletir sobre outras questões do mundo, aprofundar maior os seus conhecimentos. É num momento em que a gente vai deixando de lado um pouco o teocentrismo e vai partindo para um outro pensamento que não vai negar a existência de Deus. Muito importante falar isso. Mas é um movimento, uma concepção de mundo que vai colocar agora o homem como uma das melhores criaturas, ou a melhor de todas as criações de Deus, e por isso é este homem que está no centro das coisas. O nome dessa mentalidade, como vocês já devem saber, chama-se antropocentrismo. Isso tudo vai caracterizar um cenário intelectual muito importante. Porque vejam, como é que era pensado o intelectual na Idade Média? Era uma pessoa que estava restrita aos muros dos mosteiros, que ficava lá só para justificar a existência de Deus. A partir de agora, vai existir um novo ideal de humanidade, um ideal de formação do indivíduo, que as pessoas vão chamar de humanismo, que é a inserção das ciências humanas na formação dos intelectuais, na formação dos padres e dos burgueses, né, da nobreza como um todo. Então essa formação inicialmente se chama humanismo, mas depois esse movimento vai alcançar toda a estrutura intelectual da Europa daquele momento. E aí é importante a gente citar o texto que talvez seja o que sintetize a ideia do humanismo, que é o discurso sobre a dignidade do homem, de um jovem italiano chamado Giovanni Pico della Mirandola, tá? E nesse discurso sobre a dignidade do homem, o Pico della Mirandola, vai apontar três teses que para nós são muito importantes para entender esse período. Então, a primeira delas é de que de todas as criações de Deus, a mais perfeita, a mais bela é o homem. Por quê? Necessariamente, todas as coisas, as plantas, os animais, os objetos, todas elas têm uma função.
Aí, por último, Deus criou o homem, o ser humano, que não tem uma função natural específica. O ser humano, ele não nasceu para ser pedra, ele não nasceu para ser animal, não nasceu para ser planta. Ele nasceu para ser um ser humano. Essa falta de uma função natural gerou na gente um sentimento ou uma liberdade para a gente ser o que a gente quiser ser. Por isso é que o grande milagre de Deus é o próprio ser humano. Porque o ser humano, ele pode ser ele tem a liberdade para ser desde uma pedra, um ser imóvel que não faz nada, até uma unidade, garantir uma unidade para com Deus. Então ele pode ser uno com Deus. E isso é o que desperta o sentido, inclusive, da necessidade de haver o ser humano para que Deus se sinta também um ser, como a gente pode colocar, um ser que ele conseguisse perceber a sua criação. Deus percebendo a sua criação e o homem, o ser humano, percebendo as criaturas e Deus. Então é para isso que a gente existe, para que a gente possa perceber, ter consciência da criação e sermos um com Deus. Então, isso é fundamental. Ter consciência é o elemento fundamental do humanismo. Tu vai ter consciência para fazer o que tu quiser fazer. Tu vai ter liberdade para fazer aquilo que você achar necessário para se fazer. Então, esse sentimento de liberdade, de potencialidade do ser humano é o que vai caracterizar os movimentos filosóficos daquele período, que vai se refletir na pintura, na escultura, na arquitetura, na literatura, né? A gente tem um período da literatura que é chamado de humanismo, mas é importante lembrar que o humanismo ele é um movimento filosófico, artístico e cultural. E que a literatura, de fato, do Renascimento é chamada de classicismo. E que o humanismo ele é uma transição do trovadorismo, né, do teocentrismo, para o classicismo, para o renascimento, que é o retorno aos valores clássicos das idades antigas, tanto ocidentais quanto orientais, mas principalmente gregas e romanas. É importante ressaltar também que não necessariamente o humanismo, mas o renascimento, ele surgiu em vários lugares. Aqui no Ocidente, ele teve como ponto de partida as cidades de Gênova e de Veneza, né? E, bom, boa parte das grandes produções surgiram naquela localidade, mas não só lá. Então vai haver um renascimento na Espanha, vai haver um renascimento em Portugal, vai haver um renascimento na Holanda. E no Oriente haverão também movimentos renascentistas, de retorno aos ideais clássicos, né? Então, nesse momento, é que a gente vai ver que, apesar desse retorno clássico, ou aos ideais clássicos, as pessoas não vão deixar de ser cristãs. Então, apesar de haverem mecenas, que mecenas basicamente são os patrocinadores dos artistas, né? E grandes artistas foram patrocinados principalmente pela família Sforza e pela família de Médici. Eles vão também atuar com ideais cristãos, com ideais religiosos do cristianismo, e não só pinturas de Apolo, de Afrodite, mas também de Davi, de Moisés, né? Enfim, uma série de coisas. Então, e aí o segundo momento é para a gente falar basicamente sobre dois elementos que geraram um grande processo de aumento da produção cultural, né? Esse primeiro que eu já falei, já me adiantei um pouco, que é o do mecenato, que boa parte das famílias ricas e comerciantes, até mesmo papas, bispos, patrocinavam artistas. Tem casos, inclusive, da família de Médici, por exemplo, que eles pegavam os artistas no meio da rua e levavam para suas casas para patrociná-los, para alimentá-los, para dar materiais para eles construírem as suas artes, né? E aí o segundo caso também, que a gente não pode esquecer, é do avanço da imprensa, que só foi garantida com
Gutenberg, né, com a máquina dele de imprimir cada vez mais rápido materiais. Então, calcula-se que mais ou menos aí já no século XVI havia cerca de mais de 40 mil tipografias espalhadas por toda a Europa, distribuídas em cerca de 9 milhões de exemplares. Então, coisas que não eram possíveis de existir na Idade Média, porque eram restritas a um grupo muito específico, passaram a ser distribuídas em larguíssima escala. Entre essas obras a gente pode citar com muita seriedade a Bíblia, que passou a ser difundida cada vez mais e passou a ter maior acesso entre as pessoas. E aí vai gerar movimentos, que é o que a gente vai perceber na nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, né, de história. E aí a segunda parte dessa aula, né, nós vamos falar basicamente sobre as grandes obras, os grandes pensadores, sobre o renascimento artístico como um todo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a gente possa travar um bom debate sobre Renascimento, porque tem muita coisa para falar sobre Pico della Mirandola também. E é isso então, galera, espero que vocês tenham gostado. Vamos nos ver daqui a pouco, vamos nos gostar daqui a pouco, responder questões e até a próxima.